Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, farei uma análise sobre a economia dos Estados Unidos. Sendo assim, espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Moçada, sendo o nosso tema da aula de hoje uma abordagem sobre o fantasma da recessão que ameaça a economia dos Estados Unidos. Nada melhor do que, para abrir o nosso encontro, esse mapa com a bandeira dos Estados Unidos e essa seta indicando que a economia norte-americana está passando por um momento de dificuldade, inclusive no primeiro trimestre de 2022, fechando no vermelho, ou seja, com uma recessão de 1,4%. Então, iremos analisar alguns dos indicadores econômicos dos Estados Unidos e o porquê dessa eminente recessão que deverá se aprofundar ao longo de 2022 e, de acordo com alguns analistas, se estender pelo ano de 2023, trazendo preocupações não só para os setores produtivos, a sociedade norte-americana, assim como para outros países do mundo. Então vamos lá, moçada. Aqui nós temos um gráfico mostrando a evolução do PIB, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, do primeiro trimestre de 2018 até o primeiro trimestre de 2022. Infelizmente, os dados aqui saíram incompletos, né? O gráfico foi cortado. Mas vocês podem perceber que no primeiro e segundo trimestres de 2020, a economia norte-americana registrou uma queda de atividade, fechando no vermelho, simbolizando dessa forma uma recessão, mas que posteriormente houve uma recuperação. E ao longo do ano de 2021, a economia dos Estados Unidos cresceu e, para surpresa de muitos, no primeiro trimestre de 2022, ela encolheu 1,4%. E vários analistas norte-americanos, renomados economistas, dizem que a chance dos Estados Unidos entrarem em recessão no ano de 2022 e essa recessão se estender pelo ano de 2023 é muito grande. Sendo assim, por que a economia dos Estados Unidos está entrando num processo de recessão? É isso que nós iremos analisar. Então, nós temos que levar em consideração alguns aspectos importantes. Primeiro, que no transcurso desse período em que a ameaça da pandemia do Covid-19 diminuiu, ocorreu uma retomada das atividades econômicas, inclusive no terceiro trimestre de 2020, uma retomada bem robusta, até mesmo porque ali naquele momento havia uma campanha de vacinação em curso e a esperança de conter a propagação da pandemia era enorme. Então isso trouxe euforia para o mercado, para os investidores, e a economia dos Estados Unidos cresceu de forma robusta.
Nos demais trimestres que sucederam o terceiro trimestre de 2021, nós tivemos ainda taxas de crescimento, em alguns até muito boas, mas, porém, nós tivemos uma retração da atividade econômica no primeiro trimestre de 2022. Agora, por que isso? Então, nós temos que levar em consideração alguns aspectos. Primeiro, que a pandemia do Covid-19 provocou o lockdown em vários países do mundo. Sendo assim, indústrias fecharam, encerraram suas atividades, reduziram suas atividades e, com isso, a produção não só de bens de consumo, mas também de acessórios, componentes, peças e etc., caiu sistematicamente. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: na medida em que a economia ela começa a se recuperar em função da esperança que a vacinação trouxe para o mundo, não havia componentes, peças de reposição, por exemplo, acessórios, para atender o aumento da produção industrial. Então, aí você vai ter uma pressão inflacionária em cima desses componentes necessários para a produção dos diferentes bens de consumo, de diferentes máquinas, equipamentos e etc. Então, por quê? Os preços são regulados pela lei da oferta e da procura. A partir do momento em que a procura está acima da oferta, você vai ter uma pressão inflacionária, e isso ocorreu não só nos Estados Unidos, mas também em outros países do mundo. A pandemia do Covid-19 gerou um aumento do desemprego muito grande. Milhões de postos de trabalho foram fechados. Então, a partir do momento em que a vacinação ela gera a esperança de retomada do crescimento econômico, a retomada da vida normal, ou seja, da normalidade, isso faz com que haja uma expansão na oferta de empregos. Muitas pessoas que estavam desempregadas são reincorporadas ao mercado de trabalho. Você vai ter o crescimento da renda, porque aumentou a quantidade de pessoas trabalhando, e na medida em que aumenta essa quantidade de pessoas inseridas no mercado de trabalho, você vai ter o crescimento da renda e uma pressão maior em relação à compra de bens e serviços. Ora, se a oferta ela não consegue atender esse crescimento da demanda, isso vai gerar o quê? Uma pressão inflacionária. É o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e também em outros países do mundo. Aí você tem outros fatores que também estão contribuindo para esse processo, como, por exemplo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que promoveu um movimento especulativo no preço do barril do petróleo. Lembrando que o petróleo é a principal fonte de energia da matriz energética mundial. Ora, a alta do preço do barril do petróleo no mercado internacional pressiona os preços de diversos produtos, não só em função do encarecimento do frete, uma vez que boa parte dos produtos transportados no mundo utilizam sistemas de transportes que empregam como fonte de energia derivados do petróleo, assim como o petróleo ele fornece inúmeros subprodutos que são utilizados não só pela indústria, como também pela agricultura. Isso se reflete também nos preços finais dos produtos industrializados e ainda nas chamadas commodities agrícolas, pressionando os preços, gerando inflação, aumentando o custo de vida. Então, esses fatores combinados também estão relacionados ao encarecimento do frete, aquilo que eu disse, o sistema de transporte ou os sistemas de transporte tem uma forte dependência
dos derivados do petróleo. Então, se o custo do transporte fica mais caro, não só pelo combustível, mas também pelo óleo lubrificante, pela borracha que é utilizada no pneu e tantos outros produtos derivativos do petróleo, isso vai pressionar ainda mais os preços, gerando a chamada inflação, que é um problema que vem atingindo nesse momento várias economias do mundo, inclusive a economia brasileira. Então aqui nós temos a maior inflação em 39 anos. Em janeiro de 2022, a inflação dos Estados Unidos, no acumulado de 12 meses, bateu 7,5%, com uma tendência de alta bastante significativa. Agora, a partir do momento em que a inflação sobe nos Estados Unidos, ora, consequentemente, isso pode gerar o quê? Uma queda do consumo. Gerando queda do consumo, isso pode se traduzir numa futura ou eminente recessão, que é somada também a outros fatores de ordem macroeconômica. Não é só a inflação que pode causar a recessão na economia de um país, porque a inflação ela vai afetar as famílias de menor poder aquisitivo, gerando uma queda do consumo. Isso faz com que as vendas no comércio, no varejo, diminuam, e também isso pode se refletir na produção industrial, fazendo com que vários setores da economia que estão direta e indiretamente interligados entrem num processo de desaceleração, de desaquecimento, se refletindo, logicamente, ao final, no valor do PIB. Então, a inflação é um problema sério que levou, inclusive, o governo dos Estados Unidos a elevar a taxa de juros do FED. Mas, antes de falarmos especificamente da elevação da taxa de juros, nós temos aqui um gráfico mostrando a evolução de uma das mais importantes bolsas de valores dos Estados Unidos, a Nasdaq, que é a bolsa de valores que reúne as empresas de alta tecnologia que possuem papéis negociados nela. Então vocês podem perceber que está havendo uma queda da Nasdaq. Essa queda se acentuou nesse primeiro semestre de 2022. Ora, a partir do momento em que as ações de empresas que vendem produtos de alta tecnologia estão em queda, isso pode significar o quê? Um processo recessivo em andamento. De acordo com as informações procedentes dos Estados Unidos, os papéis das empresas de alta tecnologia sofreram uma desvalorização de aproximadamente 7 trilhões de dólares nos primeiros 6 meses de 2022. Olha que o mês de junho ainda não terminou. Hoje é dia 25 de junho de 2022. Então, essa queda das ações que também vem ocorrendo na Bolsa de Valores de Nova York está, de certa forma, nos sinalizando que a economia dos Estados Unidos pode estar entrando, de fato, num processo recessivo. Eu disse pode porque, apesar do primeiro trimestre de 2022 ter encolhido, a economia americana ter encolhido 1,4%, isso não necessariamente pode servir como um indicador seguro que nos sinalize que os Estados Unidos entrarão em recessão. É preciso os dados do segundo, terceiro, quarto trimestre para que então nós possamos confirmar de fato se a economia norte-americana vai ou não entrar em recessão. Agora, de acordo com importantes analistas de mercado, tudo indica que a economia norte-americana registrará recessão não só no ano de 2022, como também no ano de 2023. 72% dos empresários foram entrevistados
1.500 empresários, 72% desses empresários acreditam de fato que a economia dos Estados Unidos vai entrar em recessão. Então, ora, se mais de 2/3 dos empresários norte-americanos creem que a economia do país entrará em recessão, isso também acaba sendo indicativo que, de fato, esse problema vai ocorrer no país. Agora, aqui nós temos a elevação da taxa de juros, que foi uma decisão tomada pelo Fed, agora em junho de 2022, quando então houve uma elevação da taxa de juros em 0,75%, considerada a maior elevação até então registrada no país desde 1994. Estou falando da maior elevação de uma taxa de juros nos Estados Unidos. Então, a taxa de juros praticada hoje nos Estados Unidos é de 1,75%, alcançando o patamar dos primeiros meses de 2020, meses que antecederam a propagação da pandemia do Covid-19 pelos Estados Unidos. Aqui vocês podem perceber que, posteriormente, o Fed ele reduziu a taxa de juros porque a economia norte-americana, assim como economias de outros países do mundo, se ressentiram da pandemia do Covid-19. Então, dessa forma, houve uma retração da atividade econômica e, para tentar segurar essa retração, o Banco Central dos Estados Unidos decidiu reduzir a taxa de juros. Agora, a partir do momento em que essa taxa de juros ela começa a subir, porque a inflação ela fugiu do centro da meta do Banco Central norte-americano, isso também pode significar que essa ação do Banco Central norte-americano, do Fed, tem como objetivo central evitar que a economia norte-americana, de fato, entre em recessão. A elevação da taxa de juros vai tornar o crédito mais caro. Tornando o crédito mais caro, há uma queda do consumo, das vendas no comércio. Se as vendas no comércio caem, também as vendas da indústria diminuem. Então, é uma metodologia utilizada pelos bancos centrais de vários países do mundo para tentar conter uma alta da inflação, mas é um remédio amargo que pode trazer consigo um processo recessivo. É isso que preocupa muitos setores, não só da sociedade, mas também analistas em economia, não só dos Estados Unidos, como de outros países do mundo. Aqui você tem a relação dívida-PIB. Então, a dívida interna norte-americana, a dívida pública norte-americana, atingiu o maior patamar da sua história. Essa dívida pública ultrapassou a barreira dos 30 trilhões de dólares. Hoje, ela está aqui na casa dos 140% do PIB, ou seja, quase uma vez e meia o valor do produto interno bruto dos Estados Unidos, que deve fechar esse ano entre 24 e 25 trilhões de dólares. Então, uma dívida pública tão alta também é um fator de preocupação. Por quê? O governo norte-americano, na medida em que a dívida pública cresce, ele tem que desembolsar uma quantidade maior de recursos para pagar os juros e amortizações dessa dívida pública. E isso também pode se refletir numa redução dos investimentos do governo norte-americano, que acabam afetando os setores produtivos da economia, desaquecendo a economia e também podendo contribuir dessa forma para que o país entre em recessão. Então, esse aumento substancial da dívida pública em 2020, logicamente, foi culpa da pandemia do Covid-19. O governo norte-americano injetou na economia mais de 3 trilhões de dólares para evitar um colapso mais agudo da economia norte-americana, mas mesmo em 2021,
vocês podem perceber que essa relação dívida-PIB, ela continuou crescendo de forma mais lenta, porém significativa. E isso é um ponto de preocupação, não só para as autoridades norte-americanas, como também autoridades de outros países e economistas mundo afora. Até mesmo porque a economia dos Estados Unidos, por ser a maior economia do mundo, no momento em que esse país entra em recessão, os Estados Unidos poderão levar também economias de outros países do mundo ao processo recessivo. Aqui nós temos o aumento do déficit público norte-americano, né, esse crescimento do déficit público, ele é fruto do aumento dos gastos do governo e bem acima da capacidade de arrecadação do Estado. Então, esse déficit público, ele acaba contribuindo para o aumento da dívida pública do Tesouro norte-americano, e isso, com o passar dos anos, vai se transformando numa espécie de bola de neve que pode ser extremamente prejudicial não só aos Estados Unidos, como outros países do mundo. Aqui nós temos a balança comercial norte-americana, que fechou em 2021 com o seu maior déficit comercial da história, 859 bilhões de dólares de déficit comercial. Lembrando que Estados Unidos e China são os dois países com maior volume de comércio externo do planeta. E os americanos, eles têm comprado muito mais do que vendem, razão pela qual, né, esse déficit veio aumentando e o crescimento desse déficit acelerou-se a partir de 2020. Então, nós já estamos aqui no ano de 2022 e esperamos, né, que esse déficit comercial ele possa não continuar crescendo, porque na medida em que ele cresce, isso também contribui para o aumento do déficit público do governo norte-americano, o crescimento do rombo das contas públicas do governo norte-americano. E esses indicadores macroeconômicos, eles passam a ser preocupantes na medida em que eles podem, de forma conjunta, induzir a economia dos Estados Unidos a um processo de recessão. Aqui nós temos, né, o chamado efeito dominó, né, a questão da inflação nos Estados Unidos, induzindo o país a uma recessão, e essa recessão ela poderá contaminar economias de outros países do mundo, e é certo que isso aconteça, não sabemos a proporção da contaminação, mas até mesmo a economia brasileira irá se ressentir de um processo recessivo que aconteça na economia norte-americana e contamine, por exemplo, economias de países da União Europeia e economias de outros países do mundo. Quando eu era jovem estudante, eu li um livro chamado Geografia do Subdesenvolvimento, que dizia que quando a economia dos Estados Unidos pega um resfriado, a economia mundial pega uma pneumonia. Então, na verdade, essa frase queria estabelecer uma relação de interdependência entre as demais economias perante a economia dos Estados Unidos. Então, um processo recessivo nos Estados Unidos é extremamente preocupante, porque pode induzir várias economias do mundo a uma recessão, gerando o aumento do desemprego e, consequentemente, afetando uma grande quantidade de trabalhadores, empresas, a arrecadação de governos e agravando ainda mais os problemas socioeconômicos enfrentados por vários países, inclusive o próprio Brasil, que é um país que tem uma economia fortemente intercalada ou entrelaçada com outras economias do mundo. Espero que vocês tenham gostado desse encontro. Mais uma vez estou deixando aqui meus grupos no Facebook, onde eu disponibilizo em PDF a matéria, bancos de questões, provas comentadas, tudo para auxiliar vocês na preparação para os concursos. Espero que vocês gostem dessa aula
e que, havendo qualquer dúvida, faça sua pergunta, ajuda a fortalecer o canal. Meu canal não é monetizado, não tem fins lucrativos, eu não estou querendo ganhar dinheiro com o YouTube, não é esse o objetivo. Eu sou um professor com 42 anos, 43 anos de experiência, o magistério já me deu tudo que eu queria, e agora, no final da vida, eu quero retribuir ajudando muitos de vocês a terem uma melhor preparação para os concursos. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!